No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania, com Joel Scala. Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. O trabalho voluntário e as doações aumentaram no Brasil. Em 2015, 77% da população fez algum tipo de doação, segundo o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, o IDES. A população tem se mobilizado mais pelas causas sociais, ajudando as pessoas carentes e em situação de risco. Para conversarmos sobre esse assunto, nós trouxemos no programa de hoje a Andrea Hofpittel, que é jornalista, diretora de Comunicação e Relações Institucionais do IDES. Ela foi uma das coordenadoras da pesquisa Doação Brasil, que analisa o perfil do doador brasileiro. Boa tarde, Andrea, tudo bem? Boa tarde, Joel. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no seu programa. André, o que revelou essa pesquisa que vocês fizeram? O que de novo ela mostra do perfil do brasileiro? Olha, eu acredito que a maior surpresa para todo mundo foi que existe sim uma cultura de doação no Brasil. Ao contrário do que nós pensávamos, e muita gente pensava que não era algo tão enraizado, o que se percebe é que se 77% da população brasileira fez algum tipo de doação no ano passado, isso não é um número irrisório, você está deixando uma parte pequena da população que não faz doação. Então, isso foi uma grande surpresa, uma surpresa positiva. Agora, a gente que é desse setor fica se perguntando por que a gente não tinha essa percepção. Por que não era tão claro? E um dos indícios de por que não era tão claro surgiu na própria pesquisa. Não sei se você quer que eu fale agora ou deixe para daqui a pouquinho. Ao longo do programa a gente vai conversar sobre isso, sobre os indicadores da campanha, sobre se o brasileiro continua solidário. A gente tem aquela ideia de que o brasileiro é solidário, mas ele é realmente... pode-se aumentar o número de doadores? Vamos conversar ao longo do nosso programa. O nosso outro convidado é o Marcelo Abreu. Ele é gerente de marketing institucional da Coral Tintas Decorativas e líder do projeto Tudo de Cor. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Boa tarde, Joel. Boa tarde, André. É um prazer estar com vocês aqui. Como é esse projeto Tudo de Cor? Bem, o projeto Tudo de Cor, ele coloca a missão da Coral em prática, que é levar cor para a vida das pessoas, né? E a gente já tem ele há 7 anos, né, incentivando as pessoas a pintarem lugares pelo Brasil, né? Ele acontece passando por 4 grandes etapas, né? A gente seleciona lugares pelo Brasil que mereçam ser revitalizados, a gente dialoga muito com a comunidade ao redor, a gente faz um treinamento incentivando voluntários a participarem, então por isso também doando o seu tempo para o projeto, né? E no final a gente celebra com uma grande entrega do local revitalizado. É o que a gente tem tentado fazer aqui no Observatório do Terceiro Setor, colorindo a vida das pessoas. A nossa... Ao meu lado, o Frank de Oliveira, que é jornalista do Observatório do Valverde. Oliveira Frank, é o xará, o grande xará. É verdade, é verdade. Frank Valverde, jornalista e integrante da equipe do Observatório do Terceiro Setor e colunista de cultura. Com esse frio, Frank, quais são as dicas de hoje? Hoje nós temos 2 dicas. Uma que é Arquivo Ex Machina, que é uma exposição de fotos, e Cine Vista, que é um cinema ao ar livre. Apesar do frio, essa é a dica de hoje. Muito bem, muito bem. Participe do nosso programa enviando uma mensagem através do WhatsApp 11 9 5077 1295. Repetindo, 11 9 5077 1295 ou postando sua pergunta ou comentário em nossa página no facebook.com/Observatório 3 Setor. O programa está sendo transmitido ao vivo em nosso portal, observatório3setor.com.br, simultaneamente aqui na AltV e na Rádio Trianon AM 740, que eu mando um abraço aos nossos ouvintes da Rádio Trianon. Muito bem. André, agora vamos continuar falando um pouquinho mais dessa pesquisa. A gente sabe que, pela população brasileira, o número de doadores devia ser bem maior. Por que isso não acontece?
Olha, eu diria que não é que o número deveria ser maior. Na verdade, não existe um número que deveria. Você tem alguns padrões de comportamento, né? Então, esse número de 77% da população é um valor significativo, como eu disse. O que a gente pode questionar é o volume da doação, a frequência, porque essa pesquisa, que se chama Pesquisa Doação Brasil, e os resultados estão disponíveis no site do IDES, ou seja, quem se interessar em pesquisar pode ir no site do IDES, que é www.ides.org.br. Os resultados da pesquisa estão lá. Então, pode-se questionar o valor ou a frequência, porque, como eu disse, a pesquisa cobre todo o ano de 2015. Então, qualquer pessoa que fez uma doação, mesmo que tenha sido uma só em 2015, ela conta como sendo um doador. Mas pelas projeções e estimativas que o Instituto Gallup fez da pesquisa, a doação, o valor médio de doação do brasileiro fica entre R$20 a R$40 por mês, ou seja, oscila entre R$240 e R$480 por ano. E isso é considerado alto, médio, baixo? O valor, se a gente comparar com outros países que têm uma cultura de doação mais forte, como, por exemplo, os Estados Unidos, o nosso montante é baixo, porque a projeção total nossa dá 13,7 bilhões de reais, a doação de indivíduos em 2015. Não estamos contando as doações de empresas, corporações, nada disso. Doações de indivíduo dá 13,7 bilhões de reais. Isso equivale a 0,23% do PIB. Quando você tem nos Estados Unidos, por exemplo, na média, o doador individual doa 1,4% do PIB. E na Inglaterra doa 0,7% do PIB. Então, países em que você tem uma cultura de doação muito enraigada, o valor é substancialmente maior. Vamos fazer uma pesquisa aqui na mesa. Eu sou um doador. Eu dou para um projeto de crianças com câncer. Você é doador, Frank? Sim, agora não tanto de valores, mas de roupa, alimento, essas coisas. Ou voluntariado também é importante, né? Às vezes a pessoa não doa em espécie, mas trabalha. E você, Marcelo? Sim, também sou doador de roupas, tem sempre... E esse é o perfil que a Coral busca, né? Para que essas pessoas que já doam, que podem participar desse projeto, sim, colorindo a cidade, a vida. O que a gente procura, claro que incentivar as pessoas a pintarem e notarem que como aquilo pode fazer diferença na sua vida. A cor, a gente acredita que melhora a qualidade de vida das pessoas que vivem naquele local. A gente já conseguiu pintar, em 7 anos de projeto, mais de 8 mil imóveis e com 40 mil voluntários envolvidos. Esse são o número desses últimos 7 anos. Então dá uma média de 5 voluntários para cada casa pintada, né? Cada imóvel pintado. Mas a ideia é exatamente essa. As pessoas doem um pouco do seu tempo, ajudem a preservar o local, notem que aquilo fez uma melhoria de qualidade de vida das pessoas que visitam, que frequentam o local e mantenham aquilo pintado, né? E claro que a gente está falando de mercado, a gente está trabalhando na área de marketing e as pessoas melhorando ou aumentando o seu hábito de consumo de tinta, notando, a gente consegue aumentar o mercado de tinta, né? A gente sabe que no Brasil se consome cerca de 4 a 5 litros de pessoa por ano, enquanto na Europa e nos Estados Unidos é em torno de 20 litros por pessoa. Então, o hábito de consumo a gente pode mudar e melhorando aumentando até o mercado, né? Vamos mostrar um pouco do vídeo do que legal. a Coral faz enquanto a gente conversa com Muito você. bom, né? Aqui são alguns A tendência dados. de vocês é buscar mais voluntários, é crescer, o objetivo do projeto é ampliar, por exemplo, ele é desenvolvido em quantos estados? Aqui em São Paulo? O projeto é desenvolvido em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Brasileiro. Na verdade, a gente incentiva os nossos clientes a participarem dos projetos, então as lojas de tintas são grandes incentivadores, né? Até para buscar lugares que impactam na comunidade e precisa ser revitalizado. A ideia da gente treinar pessoas, capacitar, até para formar mão de obra qualificada. A gente sabe que hoje a profissão do pintor, quantos de vocês aqui tem um pintor de confiança que fala assim, não, eu vou deixar a chave na casa daquele pintor, da mão daquele pintor, ele vai em casa lá e pinta, né? Eu já tive, agora não tenho mais. É muito difícil você encontrar, né? Então, a gente sabe que tem cada vez mais... Vamos assistir o vídeo, sim. Cara, Pode mão colocar. de obra, né? A gente sabe que a mão de obra é uma mão de obra especializada, mas para ter um serviço de qualidade, você tem que investir.
Agora, você pode também incentivar as pessoas a pintarem suas próprias casas e a trocar uma parede, botar uma parede mais colorida. As pessoas não acabam pintando internamente, mas não rebocam a casa externamente. Isso a gente vê principalmente nas classes C, D, né? E a autoestima da pessoa, depois que tem a casa pintada, ela aumenta muito. Então, a gente acredita nisso e o projeto vem disseminando isso pelo Brasil. Isso é muito interessante. Andréia, tem pessoas que não doam em espécie, a gente viu aqui, são voluntários que trabalham, né? Agora, para doar em espécie, você falou que nós não temos ainda aquele hábito cultural. Como desenvolver isso no brasileiro? Bem, essa é a pergunta de $1 milhão, né? No caso, 13,7 bilhões de reais. A ideia dessa pesquisa, na verdade, é ela servir de insumo para uma campanha inicialmente era uma campanha pela cultura de doação. O IDES trabalha apoiando quem faz investimento social estratégico. Então, normalmente são grandes doadores, famílias ou institutos de empresas e tal. E há 16 anos o IDES faz isso. O que aconteceu é que, nesse período, o IDES viu a filantropia no Brasil crescer, mas muito aquém do que se esperava. Então, o IDES pensou que talvez fosse necessário dialogar não só com o topo da pirâmide, mas com a sociedade como um todo. Uma iniciativa muito interessante. Exatamente, para estimular a prática da doação, para que se entenda que as organizações sociais têm um papel relevante e elas precisam ser sustentadas pela própria sociedade civil. E quando nós pensamos em começar a desenvolver essa campanha, nós fomos procurar os dados e descobrimos que havia poucos dados, não eram de abrangência nacional, não estavam tão atualizados. Precisava de novos indicadores para começar a trabalhar até a cultura da filantropia. A fazer essa pesquisa, que é uma pesquisa de abrangência nacional, cobre o país inteiro, e para a gente ter esses dados e para servir como uma linha de base, porque a partir de agora essa pesquisa pode passar a ser repetida, pode ser pelo IDES ou pode ser por outra organização que tenha os recursos para fazer isso, e a gente pode acompanhar a evolução da cultura de doação no país. Muito bem, agora como nós prometemos, vamos agora para o vídeo da Coral, enquanto eu converso com o Marcelo, é interessante. Simplificando é trazer cor para a vida das pessoas, mas transborda para um limite de que os sonhos são mais brilhantes, as ideias são coloridas e principalmente a autoestima começa a ter um valor diferenciado, que eles acreditam no seu potencial, na sua casa, na sua família e num futuro melhor. O principal benefício é a despoluição visual, né? Quando vem o colorido, vem a autoestima da população, isso contribui com tudo. Porque quando você tem turistas visitando, você tem gastronomia, empreendedorismo, empregabilidade, você tem diversos fatores, diversos atores atuando no mesmo espaço. Muitas pessoas vêm para cá para saber, gente, onde que é a favela mais bonita e colorida do Brasil. Tá passando na praça e fala, é aqui no Santa Marta. Eu acho que os moradores, quando eles veem um projeto como esse acontecendo na comunidade, eles se sentem um pouco abraçados, acolhidos, né? Pelo que eu vi de muitas das crianças envolvidas aqui, elas nossa, tia, tá muito bonito, não sei o quê, não sei lá. Eu acredito muito nisso, que um lugar com uma cara nova, com novas cores, pode influenciar no ânimo das pessoas, né? E trazer felicidade para elas. Eu acho que a gente também aposta nisso. A gente aposta que médio e longo prazo é importante que os próprios moradores percebam que esse lugar é bonito, mas que depende muito da sua iniciativa e do seu envolvimento. Bom, a pintura, a arte e o grafite trouxeram para o Santa Marta a visão dos moradores de que pode ser feito, de acreditar em eles e em si próprios. Então as pessoas são felizes, né, por terem a sua casa tão colorida, bonita. Conto com vocês ainda para as que virão e mais essa reta final de um ano de projeto para deixar tudo de cor aqui no Santa Marta. Marcelo, mudando a vida das pessoas. Você sabe que há alguns anos eu estava passeando ali em Buenos Aires, eu vi aquele bairro do Boca, todo colorido, pintado. Caminito, ali. Né? A rua, Caminito. Eu falei, nossa, isso não pode acontecer no nosso país. Aí a iniciativa de vocês é muito interessante. Para a comunidade que quer ter acesso a esse projeto, o que ela deve fazer? Na verdade, hoje nós temos pelo site, né, o www.coral.com.br, procurar na pesquisa Tudo de Cor,
que você encontra um formulário, como preenche. A gente tem que ter um critério para analisar aonde nós vamos colocar. A gente, infelizmente, não consegue estar em todos os lugares do Brasil ao mesmo tempo. Mas nós temos os critérios de relevância para aquela comunidade, né? E se tem parceiros, muitas parcerias a gente faz com ONGs. Então, o terceiro setor ele é muito importante para isso, porque tem muitos projetos que chegam através já estruturado, né? Com ONGs que já tenham voluntariado como raiz, né? E facilita a execução do projeto, né? Então, hoje o site é uma grande plataforma de... Os pré-requisitos são importantes, né? População de baixa renda, com risco, né? Que vivem em condições de qualidade de vida. Isso, na verdade, assim, não necessariamente a gente só pinta favelas, né? A gente pinta também lugares de relevância para a comunidade no geral, desde museus, hospitais, escolas. Funciona como, até tem uma ONG em Minas que chama Oasis, Anima Oasis, que ela cria um oásis naquela comunidade, um oásis colorido, que a ideia é que replique para toda a comunidade, as pessoas notem que aquilo é importante e continuem pintando as suas casas até toda a comunidade estar pintada, né? Então, é o primeiro passo. O projeto chega naquela comunidade, dá joga a sementinha da cor, né? E aquilo tende a automaticamente as pessoas notarem aquilo e pintarem suas casas. Esse é o grande objetivo. É muito interessante porque nosso país hoje precisa de cor, né? Precisa. Vivemos momentos sombrios, né, André? Muito sombrios. Franklin, alguma pergunta? Não, o vídeo que nós vimos, né, que as pessoas estão no AltV, assistiram e ouviram o áudio pela Trianon, mostra a comunidade de Santa Marta do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, o que você poderia destacar que foi no projeto Toda a Cor? Tudo de Cor, ele está atualmente com uma ação no Glicério, no Baixo Glicério, que fica bem no centro de São Paulo, né? É um local ali... Infelizmente... É uma região que precisava ter um colorido, de cor, né? ali. Você está ali do lado da Liberdade, né? Super perto da São Bento, ali na Sé, Vergueiro. E nós, junto com a ONG Cria Cidade, a gente está revitalizando 3 vilas ali dentro, né? Com o olhar das crianças. Então, as crianças que moram ali fizeram um trabalho tem um projeto que chama Criança Fala, identificaram o que seria bonito para as crianças naquela comunidade. E elas, com os pais, estão pintando aquelas vilas. São 3 vilas, né? Agora, dia 25 de junho, vai ser a segunda vila que vai ser entregue, junto com a comunidade pintando. E julho vai ser a terceira vila. Então, um bom exemplo aqui em São Paulo. Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Em cada detalhe, cada emoção. Com a FIA, minhas entregas se tornaram melhores e mais ágeis. Dessa forma, conquistei mais tempo para a minha maior felicidade, ser pai. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista.
internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Agora com a reportagem da Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo, sobre os avanços nos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. A Laura Gelbert, de Nova York, tem as informações. O Brasil vem avançando em questões relacionadas aos direitos das pessoas com deficiência na avaliação da deputada federal Mara Gabrilli. Ela participa do encontro dos estados parte da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência que acontece na sede da ONU em Nova York. O acordo está completando 10 anos. Em entrevista à Rádio ONU, Mara Gabrilli falou sobre avanços e desafios do Brasil na área nesse período. Hoje a gente tem muitas secretarias municipais de pessoa com deficiência, secretarias estaduais, tem a Secretaria Nacional, coisa que há 10 anos atrás a gente ainda não tinha, e isso faz com que seja um tema na agenda das cidades. Mas tem outras questões que a gente tem muito ainda para avançar, principalmente no que diz respeito à infraestrutura urbana, ao transporte, à educação e à saúde. Para a deputada, de 10 anos para cá houve uma grande evolução na área de empregabilidade da pessoa com deficiência, embora ainda haja mais a avançar. Ela afirmou que pela lei de cotas ainda há 1 milhão de vagas remanescentes. Gabrilli falou também sobre a importância da Convenção para a Lei Brasileira de Inclusão. E a construção da Lei Brasileira de Inclusão, ela foi uma construção coletiva, porque ela ficou em consulta pública, então foi escrita pela sociedade. Isso dá uma chancela e uma legitimidade para a lei muito grande. Acho que é uma grande conquista e a gente deve muito à Convenção da ONU de 10 anos atrás, porque a Lei Brasileira de Inclusão ela é praticamente uma regulamentação da Convenção e agora em vigor no Brasil. Nessa quinta-feira, a deputada Mara Gabrilli participa de um evento paralelo ao encontro na sede da ONU sobre Jogos Paralímpicos como um motor para o desenvolvimento sustentável inclusivo. Da Rádio ONU em Nova York, Laura Gelbert. Muito bem. Agora, falando em cultura, com o jornalista Franklin Valverde. E aí, Franklin, antes das informações... Nós temos, hoje eu trouxe 2 dicas sobre cultura. Uma sobre fotografia, uma exposição fotográfica, e outra sobre cinema. A exposição fotográfica que acontece no Itaú Cultural, aí na Avenida Paulista, é Arquivo Ex Machina, Identidade e Conflito na América Latina. Essa exposição ela foi organizada por os 2 fotógrafos, o brasileiro Yatan Canabrava e o espanhol Claudio Carreras, que eles reúnem 150 fotografias de vários autores, e são fotografias que ficaram marginalizadas durante muito tempo, esquecidas, e eles recuperaram essas fotos aí, e tem todo um trabalho, posso dizer até sociológico nessa exposição, porque mostra cenas que, de acordo com cada região, cada país que foi fotografado, um lado meio esquecido da história desses países. Dentro dos fotógrafos que foram abordados nessa exposição, a gente pode destacar o português João Pina, o equatoriano Coco Lasso e o chileno Bernardo Oyarzún. Além de outros fotógrafos, né? E mostra, né, muitos personagens, muitas pessoas da população que às vezes não tem espaço na mídia, no dia a dia. Né?
No caso, por exemplo, das fotos do Cocolasso, né, que é um fotógrafo equatoriano. As fotos que ele trabalha mostram a tentativa do embranquecimento dos índios equatorianos através da fotografia. Né? Tem também os fotógrafos brasileiros que mostram a questão da boa aparência, né? Boa aparência, como que a população negra às vezes é marginalizada pelo preconceito, como se eles não tivessem boa aparência. Né? Boa aparência é uma coisa cultural, na cabeça de cada um. Né? A boa aparência não está na cor da pele, enfim, é verdade. Não é por aí. E com o tempo, a tendência dessa raça era perder a identidade, né? Sim, né? E acho que isso é uma coisa, esse tipo de exposição, né, mostra os absurdos que foram cometidos historicamente e serve, claro, para você recuperar a identidade das várias imperdível. comunidades. Vamos repetir aonde vai acontecer. Arquivo Ex Machina, Identidade e Conflito na América Latina, no Itaú Cultural, que fica na Avenida Paulista 149. E também tem uma outra dica rapidinha, que é sobre o Cine Vista, que é a versão brasileira de um projeto que acontece já na Suíça, na Austrália e nos Estados Unidos, especificamente em Nova York, que é a projeção de cinema ao ar livre. Claro, se estiver chovendo, por exemplo, como hoje, né, essa iniciativa do JK Iguatemi, né, vai ser coberto. Né? Choveu, tem cobertura, né? Ao ar livre, mas tiver esse cuidado de ter essa cobertura. Não é a chuva, é o frio, né? O frio, né? Mas enfim, tem umas espreguiçadeiras, né? Quem está aqui pela AltV viu a imagem, tem as espreguiçadeiras, né? Tem também almofadas para as crianças, enfim. É uma forma diferente, né, de você assistir um cinema. Hoje, para quem tiver interesse, vai ser exibido às 18 horas o Hotel Transilvânia, às 20 a Grande Aposta e às 22h40 o filme Star Wars, O Despertar da Força. Isso aí é bom para garotada, né? Mais informações é só entrar no site do JK Iguatemi. Eu espero que eles repitam isso no verão, né? Seria melhor, de outubro, aí seria mais adequado. Com certeza ia lotar. Estava esperando o veranico, né? Que não veio, né? Muito bem, agora vamos com as perguntas dos nossos ouvintes e dos internautas. O Carlos Eduardo de Itapevi. Obrigado, Carlos, pela sua participação. Marcelo, qual é o projeto da Coral Filantrópico que você participou que te mais comoveu? Que mais tocou em você? Você falou de que vocês estão em todo o país, citou lá a Santa Marta no Rio de Janeiro, depois começou aqui no Glicério, enfim. Outros projetos que você... Alguns marcaram, assim, acho que o primeiro... o que nós fizemos no Bexiga, que a gente pintou a Rua Conselheiro Carrão, entre ali a 13 de Maio e a Rui Barbosa, né? Pintamos 20 casas ali. Mas foram 5 meses de projeto muito intenso. Foi o primeiro projeto, em 2009. Acho que ali foi um grande marco, até para entender o que ia ser o projeto, né? Depois dali, nós pintamos o Pelourinho também, que foi uma coisa extraordinária, junto com a ONG Olodum, com o Carlinhos Brau, foi o nosso padrinho lá, ele esteve lá junto com a gente pintando. Teve um especial aqui, que quando vocês falaram, teve a matéria sobre pessoas com deficiência, né? Em 2014, nós pintamos a APAI, na Vila Mariana, em São Paulo, junto com pessoas com deficiência, no dia 3 de dezembro, que é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, e nós tivemos muitos voluntários, né, que a PAI mesmo já incentiva esse trabalho lá. E o meu diretor, meu ex-diretor, na verdade, de marketing, tinha uma filha com deficiência, que era Down. E foi muito emocionante também, sabe? Você vê aquelas pessoas colocando a mão na massa do jeito que conseguiam e a importância da cor naquela vida daquelas pessoas. Acho que foram uns 3 assim que eu pude citar, mas eu ficaria aqui até o final do dia falando de projetos que me emocionaram. Muito bem. A Thalita Alves, de Boiçucanga, tá frio aí? Boiçucanga é lindo ali no litoral norte. Qual é a região que mais doa no Brasil? Ô, Andréia? Religião. Religião? Religião. A religião, você sabe que eu vi religião, mas eu fiquei em dúvida, eu falei região, mas ela quer saber religião. Você tem esses dados? Sim, temos. Sim. Então vamos lá. Da região e da religião. Eu ampliei a pergunta de você, viu, minha jovem? Então, de Boiçucanga. Começando pelo que ela realmente perguntou, que é a religião, né? Eu tenho até 2 respostas. A primeira, a religião em que há um maior percentual de doadores é a religião espírita.
81% dos espíritas doam dinheiro para organizações sociais. Não quer dizer que, se você pegar o conjunto dos doadores no Brasil, o maior número deles é espírita, porque no Brasil a maior quantidade da população é católica. É católica. Então, você tem quase metade dos doadores brasileiros são católicos. Mas a religião que surgiu como sendo, dentro daquele grupo, apesar de ser um grupo pequeno na população brasileira, eu acho que é cerca de 8% da população brasileira que se declara espírita, né? Dentro desse, 81% faz doações. Então, e a gente percebeu também que o fato de ter religião tem uma influência muito grande. Você tem, enquanto quem não tem religião, na população que não tem nenhuma religião, o percentual de doadores é de 35%, a média do Brasil de doadores para organizações sociais é de 46%. Então, você vê uma diferença o ateu grande. é mais cético, é uma pessoa mais dura, que não se envolve com essa questão da solidariedade? Não ousaria dizer que é uma pessoa mais dura ou uma pessoa mais cética. Eu acredito que, de fato, de um modo geral, as religiões pregam a caridade, né? Então, se você faz parte, pratica de um grupo que tem entre os seus valores a caridade, é natural que você seja mais afeito ou mais sensível a esse apelo desse grupo. Mas não deixa de ser surpreendente os espíritas, né, doarem mais. Eu pensei que eram os pentecostais, né? Mas eles já doam para a igreja também, né? Então, tem essa, né? Isso é uma coisa importante para né? destacar. Quando a gente fala doar para uma organização social, não estamos considerando dízimos, não estamos considerando esmolas, não estamos considerando doações para parentes ou amigos. Então, quando falamos doar para organizações sociais, é para organizações sociais mesmo. Portanto, quando a gente fala das doações entre as religiões, nós não estamos considerando o dízimo, porque o que a gente tentou delinear é aquele doador que doa com um intuito realmente de transformação social. E a gente compreende que quem doa o dízimo, ele doa para manter aquela igreja funcionando. Então, não é uma transformação social, é uma entidade que ele quer que continue funcionando, portanto, ele contribui. O que faz sentido para ele, né? Sim. A Laura Maier, de Higienópolis, parabéns pelo programa e aos convidados pelos seus trabalhos. Marcelo, você teve alguma dificuldade em fazer seu projeto em morros liderados por traficantes? Olha, esse é um requisito que a gente toma muito cuidado para levar o projeto, né? Porque ele tem que ter, o projeto eu não posso ter risco para quem vai participar do projeto, né? No Santa Marta foi o primeiro projeto que nós fizemos em comunidades e foi a primeira favela pacificada no Rio de Janeiro. Então, nós colocamos como base você ter essa porta, essa segurança para você praticar o projeto, para levar voluntários, até mesmo funcionários nossos, porque o endomarketing, o engajamento das pessoas que trabalham dentro da Coral hoje aumentou muito e querer participar dessa ação. Tem um orgulho de ter uma empresa que participa com a comunidade, mas eles querem ir lá pintar, né? E a gente só pode levar em lugares que tenham segurança. Então, até hoje nós não tivemos nenhum problema, mas é por causa desse cuidado de saber quem está solicitando o projeto, né? Até por uma curiosidade, igrejas, acho que é o maior número de demanda de solicitação de projeto no Brasil. Então, a gente recebe muita solicitação de pintura de igrejas, né? A gente tem que avaliar muito bem, porque às vezes a igreja é o maior local, é o que representa aquela comunidade, né? As pessoas se concentram, doam, é o dia a dia delas, né? Muito bem. A Tabata Moura, de Itaim. Hoje, nosso litoral norte e sul participando do programa. Itanhaém? Itanhaém. Bom, Itanhaém. Mas é litoral norte e sul, né? Itanhaém. Uhum. Muito bem. A crise afetou os projetos sociais no Brasil? A crise afetou os projetos sociais? A impressão que a gente tem, quando o governo provisório entrou, falou de cortes e tal, afetou? A crise afetou muitos projetos sociais, sim. E a gente pode fazer uma análise um pouco, porque muitos projetos sociais dependem, digamos, de 3 fontes de receita. Você tem as doações corporativas, que são feitas por empresas, que
reduzem automaticamente na crise, porque normalmente elas são mantidas por um percentual sobre o lucro da empresa. Então, a empresa destina para a sua área de sustentabilidade, para a sua área social, um percentual do lucro. Quando esse lucro cai, imediatamente esse percentual cai. Então, um dos problemas com a doação institucional é que ela, na crise, ela piora. Depois você tem as transferências governamentais. O governo também, né, diminui, né? O governo, desde o começo da gestão do PT, em 2002 mais ou menos, houve um crescimento muito grande das transferências de organizações para as organizações sociais até 2014. Em 2015 teve uma queda de 30%. Então, é uma queda significativa, porque o governo realmente passa muito dinheiro. E tem a questão dos doadores individuais, que, pelo que a nossa pesquisa apontou, aparentemente essa é uma discussão que, infelizmente, como a gente só tem essa pesquisa, não tem a do passado, a gente não sabe se o doador individual, no momento da crise, ele aumentou as suas doações ou ele reduziu as suas doações. Porque ele pode ter tido as duas reações, ou ter diminuído porque ele está com medo, ou ter aumentado porque ele vê que a situação piora. Mas, de um modo geral, a gente sabe, por essas duas outras fontes, tanto o financiamento que vem das corporações como o do governo, que sim, os projetos sociais sofreram e sofrem muito. Sua opinião, Marcelo? Pelo que eu noto no setor em si, eu acredito que tenha afetado sim. Especificamente na Coral, nós não diminuímos, né? Nós mantivemos o que vem sendo investido nos últimos anos. Mas eu acredito, como está muito atrelado ao lucro, com certeza outras empresas devem ter diminuído o investimento e naturalmente afetado os projetos sociais, né? Vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Em cada detalhe, cada emoção. Com a FIA, minhas entregas se tornaram melhores e mais ágeis. Dessa forma, conquistei mais tempo para a minha maior felicidade, ser pai. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico.
A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania, agradecendo a participação dos ouvintes e dos internautas, prometendo que no próximo programa a gente amplia aí as perguntas, o número de perguntas, chegaram muitas perguntas, e eu prometo para a jovem lá de Itanhaém não confundir mais o nome com Itaim aqui de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação. Itanhaém, Boiçucanga, o litoral hoje participando do nosso programa. Assim, agora vamos com as notícias de hoje. A ABS está realizando uma campanha sobre resíduos sólidos. O objetivo é incentivar crianças de 7 a 12 anos a refletirem sobre o assunto através de concursos de vídeo e desenho. As inscrições já estão abertas. Muito bem. A Rede Esporte pela Mudança Social lançou um site que mostra como o esporte pode promover mudanças sociais. A rede mostra 77 instituições que usaram o esporte como fator de desenvolvimento humano. Muito bem. Para ver essas e outras notícias, acesse o portal observatório3setor.com.br ou nossa página no facebook.com/observatório 3 setor. No intervalo, a gente... sim, tem mais. Antes de continuar nossa conversa com os ouvintes, vamos falar da nossa campanha Eu Me Importo. Agora, da 10ª imagem da campanha Eu Me Importo, para as vítimas com violações de direitos humanos. Os direitos humanos dizem respeito a tudo que é essencial para uma pessoa ter uma vida digna, como alimentação, habitação, liberdade e educação. A imagem é a última da campanha Eu Me Importo, que desde janeiro vem chamando a atenção para questões importantes do cotidiano, provocando as pessoas a refletirem sobre o assunto. Para participar, acesse a nossa página facebook.com/observatório3setor.com.br. Muito bem. André, já participou da nossa campanha? Não participei. Por favor, você está convidada. Desculpa. Não. E você, Marcelo? Também não. Também muito bem. Temos dois ótimos convidados que não participaram da nossa campanha, mas, embora vocês não tenham participado, ela já atingiu mais de 1,5 milhão de pessoas. Muito bem. Vamos continuar a nossa conversa? O Frank deixou uma pergunta aberta. Eu tenho duas questões para fazer. Uma para André e outra para o Marcelo. Para André, eu quero te perguntar. Esse incentivo que existe, né, o que pelo menos existia, não sei se continua ainda existindo, no imposto de renda, não pode ser um fator que deveria acelerar o aumento das contribuições? Pois bem, aqui no Brasil, a política de incentivo fiscal para doação de pessoa física, as doações feitas por pessoas físicas e indivíduos, é muito restrito e complicado. Então, enquanto você tem para as empresas uma legislação que propicia mais facilmente o acesso aos incentivos fiscais, a descontar a doação do imposto de renda, para a pessoa física é só até 6% e só se doar para algumas linhas especificadas pelo governo. Então, você tem que doar para o FUNCAD, para alguns projetos ligados a esporte ou alguns projetos ligados a idosos. O resto você não desconta. Então, quem doa para os hospitais ou para qualquer organização que escolheu e tal, não desconta. Não recebe incentivo, né? Não existe isso é um problema, né? É um problema. Ou seja, a legislação não ajuda, né, a população a contribuir. E eu falando em incentivo, perguntar para o Marcelo se a Coral recebe algum incentivo de alguma lei dessas que nós temos, Lei Rouanet, por exemplo. Na verdade, o projeto Tudo de Cor a gente não faz com lei de incentivo, a gente faz com dinheiro exatamente da verba de marketing da empresa. Então a gente destina sempre um percentual por ano, né? Até porque, como a Coral faz parte do grupo AkzoNobel, né, de tintas, todos os impostos são recolhidos pela grande corporação da Akzo, né, e aí são feitos outros projetos com esse investimento. Mas o projeto Tudo de Cor, não.
Bancado exclusivamente pelo setor de marketing da empresa. Sim, setor de marketing, e o que a gente investe é tempo e tinta. Então, assim, é muito tempo para negociar com as comunidades e tinta, já foram mais de 770 mil litros de tinta em 7 anos. Né? Vocês pintam só a fachada ou os interiores também? A gente prioriza as fachadas, até porque a gente quer que as pessoas beneficiadas sejam toda a comunidade, porque se a gente começa a pintar só a parte interna, só o morador daquela casa vai ser beneficiado. Perfeito. Né? Então a gente procura que toda a comunidade note o impacto da cor. Nós sempre pintar 20 casas, as 20 fachadas das casas, todo mundo que passa naquela rua vai ser beneficiado, né? Perfeito. Muito bem. O que nós devemos fazer para estimular o não doador, André? Você perguntou já para mim, né, como fazer para as pessoas doarem mais. Então, a nossa pesquisa também se preocupou em retratar os hábitos e as motivações do não doador, ou seja, não só de quem doa, mas também quem não doa, por que não doa e se estaria disposto a mudar de opinião. Então, dos não doadores, 1/3 diz que estaria disposto a se transformar num doador. Todos eles alegam, entre os motivos de não doar ou porque o que os faria voltar a doar, a questão de ter mais dinheiro para doar. Eu doaria, né? Ou eu deixei de doar porque eu não tenho tanto dinheiro. Mas algumas coisas surgem repetidas vezes no segundo lugar. E uma que nos chamou muita atenção é a questão da confiança na organização que pede. Então, muita gente, alguns que doaram e deixaram de doar, dizem que deixaram de confiar nas organizações, e alguns que nunca doaram dizem que não o fazem porque não confiam nas organizações. Então, apesar de que eu considero, como você falou, o país está passando por tempos sombrios, em que há uma crise de confiança nas instituições em geral, né? Nós vemos escândalos envolvendo todas as instituições, e o terceiro setor também tem uma parcela, mas até uma parcela menor do que governo e empresas nesses escândalos, mas eu acho que nós temos que talvez fazer a nossa lição de casa em como comunicar a aplicação do dinheiro que é doado e mostrar os resultados de forma mais eficiente para que o doador sinta confiança de que o dinheiro dele está chegando em quem precisa mesmo. Isso é interessante, né? Essa coisa, não confiar. Hoje nós já temos, a partir de janeiro deste ano, um marco regulatório, né, para instituições de interesse social aqui no Brasil, que são 290 mil instituições que existem em todo o país. E também a pessoa que não se sente motivada porque não confia, porque acompanhou o noticiário na imprensa, né? 90% das entidades de interesse social no país, elas cumprem aquilo que elas afirmaram que iriam fazer. Então, uma pequena margem, mas essa comunicação das que não cumpriram é que contamina o ambiente. É realmente, como você disse, a gente tem que vencer a batalha do desafio da comunicação, né? E é curioso porque normalmente aquelas que pedem não são as que se beneficiam de sistemas ilícitos ou algo assim, porque essas não precisam bater na porta de um e outro e ficar pedindo. Está aí o Observatório do Terceiro Setor, que é uma mídia segmentada, que você acompanhando o nosso trabalho, você pode ver quais são as entidades que realmente desenvolvem projetos sociais com relevância aqui no nosso país. E também, se você quer começar a doar, comece a doar na sua comunidade, no seu bairro, onde você sabe quem são as pessoas que estão tocando aquele projeto, seja para criança, idoso, adolescente, enfim. Começando na própria comunidade, você terá com uma maneira de olhar, ter mais confiança e até participar do projeto como voluntário, não é, Frank? É verdade. O que mais pesa, né, é nós verificarmos que as notícias boas, às vezes, não encontram espaço, né? Não encontram eco na mídia. O caso aqui do Observatório, sim, né? O que é positivo é divulgado também. E acho que a mídia devia ter esse papel também, divulgar aquilo que é positivo, não só o que é negativo, né? Está aí fazendo com o projeto da Coral. Como é que surgiu essa ideia? Olha, essa ideia surgiu em 2008, né? No final de 2008, para a execução em 2009. Foi quando a gente estava passando por um momento de aquisição. A AkzoNobel comprou a Tintas Coral aqui no Brasil e foi definida a missão da empresa, a reestruturação total. E quando foi definida a missão da empresa, que é levar cor para a vida das pessoas, a gente acha legal, todas as entidades têm lá a missão da empresa na parede, né? Um quadrinho, levar cor para a vida das pessoas. Mas a gente falou, como a gente vai colocar isso em prática? A gente falou, isso tem que sair do quadro e ir para a comunidade. Aí criamos o projeto.
Então ele vem evoluindo, não existe um projeto igual ao outro, já foram mais de 1.600 projetos, né? Mais de 40 mil voluntários, mais de 8 mil casas pintadas, e você encontra pessoas, como projetos são feitos de pessoas, fazer um projeto em Porto Alegre é totalmente diferente de fazer um projeto em Fortaleza, né? São climas diferentes, então existe 1.600 formas de fazer o projeto, descobri. E o próximo projeto vai ser 1.601. Muito bom. Olha, estamos quase no encerramento do programa. Eu quero agradecer a você, André, você, Marcelo, o Frank, que normalmente todas as terças-feiras faz o programa comigo. Mais alguma coisa, Frank, para a gente fechar? Não, acho que eu estou vendo aqui, né? O poema que você tem para declamar hoje tem muito a ver. Um abraço a você, André. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcelo. Obrigado. O poema é a doação. Faça valer a sua existência, será notada a sua ausência. Não desvirtue o propósito pelo qual estamos aqui. Aquele motivo óbvio não és tão mau que não possa ser bom. Não és tão pobre que não possas dar. É uma questão de esforço. Não precisa alvoroço, é só reforçar. Ninguém é tão completo que não possa completar. Boa tarde, voltaremos na próxima terça-feira. Você acabou de ouvir um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania, com Joel Scala.